Ó, aí vamos lá. Tópico 2 agora. Tópico 2, ele vai falar pra gente de ângulos que podem ser complementares, complementar, pode ser suplementar, ou podem ser replementar. Veja, complementar tem que ser, a soma dos ângulos tem que dar 90. Suplementar, ele tem que dar 180. E replementar tem que dar 360. Beleza? Então, são ângulos que vamos ver o que falta para 90, né? Então, se eu dissesse o complemento de um ângulo é o que falta para 90. E se eu disser que são ângulos complementares, é porque a soma deles vale 90. Então, olha a ideia para você diferenciar. Se eu falo que são ângulos complementares, você está somando os dois e tem que dar 90. Então, eu sei que, sei lá, x mais y tem que ser igual a 90. Agora, se eu digo o complementar de um ângulo, você vai pensar que é 90 menos x. É o que falta, beleza? Então, ele está dizendo a mesma coisa. Por exemplo, se eu isolo y, o x não passa para lá, então fica 90 menos x. Só que isso daqui é um que ajuda na hora de você interpretar situações. Então, ângulos complementares são os que a soma tem que dar 90. Ângulos suplementares, a soma tem que dar 180 e replementar é 360. Então, por exemplo, se eu tivesse um ângulo com 30 graus, como é que eu sei o complemento? Não é o que falta para 90? Então vai ser 60. Se eu pego agora 60, quanto é que vai ser o seu suplemento? Então, 180 menos 60, 120. Então, é o que falta, beleza? Então, na parte teórica, você tem que lembrar, se ele falar de complementar, 90 menos x. Se ele falar que dois ângulos são complementar, é porque a soma dos dois tem que dar 90, certo? Então, essa ideia que a gente vai fazer agora para diferenciar um pouco desses casos, ó. Veja, cadê? Pronto, aqui, ó. Questão, deixa eu abaixar mais essa outra para não confundir. Que é a questão 4 e 6, ela vai diferenciar legal essas duas ideias. Veja, Carlos constrói dois ângulos em uma folha de papel. Ao medir esses ângulos com o transferidor, ele percebeu que eram complementares. Então, veja, se um dos ângulos mede 3y mais 15 e o outro mede 5y menos 21, determine o suplementar do maior ângulo. Então, por partes. Ele disse que tem dois ângulos complementares. Esses dois ângulos são complementares. Então, quer dizer, quando eu somasse os dois, então, quando eu somasse 3y mais 15 com 5y menos 21, isso tem que ser igual a 90. Aí o que é que eu vou fazer? Letras para um lado, números para o outro. O 3y já está do lado certo, só vou repetir. E o 5y também. Então, 90. O 15 estava mais, fica menos. E o 21 que estava menos fica mais. Beleza? Então, 8y vai ser igual a... Quando eu faço essa diferença, vai dar 75. 75 mais 21, 96. Quando eu passar para lá dividindo, 8, aqui vai ficar 1, aqui vai dar 12. Então, veja, o valor de y é 12. Importante lembrar, y é 12, não é que é o ângulo. O ângulo são tudo isso daqui, ó. É isso e isso tudo. Então, se ele falou que é 3y mais 15, então seria 3, não é vezes y é 12, mais 15. Então, vai dar 36 mais 15. Isso daqui vai dar 51. Se eu fosse ver o outro, eu já sei que o outro é o que falta, então você pode tirar de 90, mas você pode conferir aqui. 5 vezes y, que é 12, menos 21, vai dar 60 menos 21. Isso aqui vai dar 39. Aí veja, ele não quer que a gente determine o suplemento, né, o suplementar do maior ângulo. Que é o maior ângulo? 51. Quanto é que falta para 180? 180 menos 51.
7 aqui fica 1, aqui vai ficar 9, por 2 e 1. Então, seria o complemento dele, 129 graus. Beleza? Então, a gente deu dois ângulos. Se eles são complementares, a gente vai somar eles dois e ser igual a 90. Agora, se ele diz assim, o triplo do suplemento, então veja, do complemento de um ângulo. Então, já dificultou, ó. É igual ao dobro do replemento. Eu tinha colocado a questão errada, vamos dar uma olhadinha aí. Essa aqui foi a questão 27, na verdade, certo? Então, veja, a questão 27 diz assim, um quarto do suplemento de um ângulo é igual a 36. Então, veja, um quarto, veja, 1 dividido por 4. Então, é um quarto do suplemento. Veja, então ele está dizendo que o suplemento de um ângulo é o quanto aquele valor falta para 180. Então, nessas questões agora, ele não está dando dois ângulos. Está dizendo que é o suplemento de um ângulo. O suplemento de um ângulo é o que falta para 180. É 180 menos x. Não é um quarto, então é dividido por 4. Ó. Isso tem que ser igual a 36. Beleza? Então, se aqui embaixo não tem nada, vale 1. Vou fazer o MMC dos dois, porque se a gente está trabalhando com fração, coloca o MMC dos dois, vai ser 4. 4 dividido por 4 é 1. 1 vezes isso tudo é o próprio valor, né? 4 dividido por 1 é 4. 4 vezes isso vai dar 144. Então, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. A gente corta os dois e aí vai ficar 180 menos x é igual a 144. Menos x vai passar para lá, 144 menos 180. Quando a gente fizer isso, essa diferença aqui vai dar 36, né? Menos 36. Certo? Então, nessa diferença que a gente está notando, a incógnita ficou negativa. Você vai lembrar que a incógnita não pode ficar negativa, então a gente inverte tudo. Então, vale 36. Certo? Então, eu sei que esse valor desse ângulo determina o seu ângulo, vale 36. Você pode até conferir. Se eu fizer 180 menos 36, dá 144. Um quarto disso, né? Dividido por 4 não vai dar 36? Então, realmente está correto, certo? Então, diferencia. Se ele der dois ângulos e disser que eles são suplementares, então a soma deles tem que dar 180. Agora, se ele diz o suplemento, é o que falta para 180. Cuidado nisso. Então, cadê? Deixa eu dar uma olhadinha. Qual foi a questão que eu ia falar disso também? A questão 30. Ó. Somando 2/3 da média de um ângulo com o seu complemento, obtemos 74. Então, veja, 2/3 da média desse ângulo. Quanto é esse ângulo? Eu não sei. Mas lembra, se estou falando 2/3 de alguém, 2/3 de x, no caso, que a gente não conhece, você escreve 2x sobre 3. Então, 2/3 de alguém, né, se fosse 3/5 de x, é 3x sobre 5. Beleza? Então, 2/3 de x, não é isso? Então, não é somando, então, mais o seu suplemento. Não, o seu complemento, não foi? O complemento, né, o que falta para 90, então é 90 menos x. Isso tem que ser igual a 74. Beleza? Então, ó, 2, aqui vai ficar sobre 3. Aqui vai ficar 90 menos y menos x é igual a 74. Você vai lembrar que aqui fica 1, aqui fica 1 e aqui fica 1. Vou fazer o MMC dos dois lados, né? Sabe que o MMC de 3 e 1 é o próprio 3. Se eu sei que o MMC de 3 e 1, eu vou dividir pelo de baixo e vou multiplicar pelo de cima. 3 dividido por 3 é 1, vezes 2x, 2x. 3 dividido por 1 é 3, vezes 90, 270. 3 dividido por 1 é 3, 3 vezes x, 3x, então menos 3x. 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 74 vai dar 222. Corta os dois lados. E aí, letras para um lado, números para o outro. Ó. 2x, reescrevendo, né? Mais 270,
menos 3x é igual a 222. Então, 2x está do lado certo, não muda. 3x está do lado certo, não muda. E 222 menos 270. Vai ficar menos x. E aqui essa diferença vai ser igual a menos 48. O x não pode ficar negativo, a gente inverte tudo e chega que x é igual a 48. Beleza? Então a gente vai notar aí, ó, que o nosso gabarito seria 48, tá bom? Então, esse tipo de questão, né, é uma questão mais de interpretação. Ele pode ser mais gentil com você, feito a questão 10 e 14, e te entregar a situação. Então, por exemplo, aqui, ó, isso daqui não é metade de uma volta, não é um ângulo que a gente chama de ângulo raso. Esse ângulo raso, a gente sabe que é a soma de todos os ângulos. Então, esse cara e esse cara tem que dar 180. Então, x mais 20. E aqui, se é um quadrado com um pontinho, né, 90, mais 90, mais 2x, mais 16, tem que ser igual a 180. Então, letras para um lado, números para o outro, ó. X mais 2x é igual a 180, menos 90, menos 20, menos 16. Então, aqui vai ficar 3x, vai ser igual. Quando você faz 180 menos 90, vai dar 90, menos 20, menos 20 vai dar 70, menos 16 vai ser igual a 54. Quando a gente dividir esse valor por 3, isso vai ser igual a 18. Então, 18 é o x. Se ele pede, ó, o menor ângulo, para descobrir o ângulo tem que substituir. Então, o x mais 20, então é 18 mais 20, que é igual a 38. Então, toda essa aberturazinha vale 38. 2x, que é 18, então 2 vezes 18 mais 16, isso aqui vai dar 36 mais 16, isso aqui vai ser igual a 52. Beleza? Então, a gente sabe que aqui vale 52, aqui vale 38 e aqui vale 90 graus. O menor deles, 38. Ó, a questão 31 não, a 11, né? Ela vai falar um pouquinho disso, né? Então aproveitamos para fazer umas questões. Quando a gente tem dois ângulos adjacentes, são ângulos vizinhos, ó. Um está aqui e o outro está aqui. Aí ele disse que a soma dos dois, né? Quando eu somasse os dois, tem que dar 120. Calcule a média de cada um, sabendo que um deles é o triplo do outro menos 40. Então, por exemplo, eu não sei quanto vale esse cara, chamei de x. Mas o outro é o triplo dele, então, o triplo de x, né, 3x, menos 40. E eu sei que quando eu somasse os dois, ele disse que tem que ser igual a 120. Então, esse tipo de questão, ó, você tem que fazer o desenhozinho para ajudar. Então, 4x, não foi? O menos 40 passa para lá, vai ficar mais 40. Então, 4x é igual a 160. 4x é igual a 40. Se aqui é 40, o de cima é o que falta, não é isso? Então, eu poderia dizer logo que é 80, mas você vai pensar que é 3x. Então, 3 vezes 40 menos 40. Isso vai dar 120 menos 40 é igual a 80. Beleza? E aí, o cuidado que a gente também precisa ter, né? Quando a gente pegar questões feitas a 14, olha o que ele fala. O ângulo deles não foi uma volta completa. Então, quando eu somasse cada um dos ângulos, ó, essa abertura, essa abertura, essa abertura e essa abertura, tem que dar 360. Então, vai ficar 10x mais 14 mais 90 mais 2x mais 10 mais 90 é igual a 360. Então, quando eu fosse organizar letras para um lado, números para o outro, fica o 10x mais 2. E do outro lado vai ficar 360 menos 90, menos 90, menos 14 e menos 10. Então agora vai ficar 12x, não é desse lado. E aí quando eu vou subtraindo, 360 menos 90, 270, menos 90, 180, menos 14,
166, menos 10, 156. Quando eu passar esses dois dividindo, essa divisão vai ser igual a 13, ó. Então, o valor de x é 13. Se eu quero descobrir cada ângulo, é 10 vezes x, só que o x é 13. Então, vai ficar 14, mais 14, né? Então, 10 vezes 13, 130, mais 14, vai ser igual a 144. Não é 2 vezes x mais 10 o ângulo? Então, 2 vezes 13 mais 10. Então, vai dar 26 mais 10, 36. Beleza? Então, seriam algumas questões aí que me pediram do tópico 1 e 2, certo? E aí, qualquer coisa vocês vão mandando, certo? Tem essas questões aqui também, né? Cadê? Qual é o ângulo que excede o complemento em 76? Então, veja, uma questão interessante, ó. E a outra também, né? Quanto é o suplemento de um ângulo excede esse ângulo, né? Então, passa, né? Então, pessoal, veja, antes de começar a resolver, né? Quando eu for resolver uma questão e eu digo excedente, eu estou dizendo o que passou, o que tem a mais. Então, eu posso pensar que o excedente de um ângulo é o que passou, né? Então, seria a diferença entre dois valores, certo? Então, a diferença entre dois valores, ele está dizendo que é quanto? 76 em um caso e no outro é 120, tá bom? Então, vamos resolver essa situação. Veja, se ele disse para mim que o excedente, né? Então, nessa situação aqui, ele me deu. Vou fazer primeiro a 28, tá? Então, dá uma olhadinha aí. Eu posso perceber que qual é o ângulo? Eu não sei. X, certo? Então, x é o valor que eu não conheço. O excedente, né? Eu estou falando que é a diferença entre esses dois valores. Então, eu posso pensar que seria o valor de 90 menos x, certo? Então, tudo isso aqui, menos o próprio ângulo que é x, que eu não conheço. Isso tem que ser igual a 76. Então, o complemento dele é o que falta para 90. Então, eu sei que a diferença do complemento e dele próprio dá 76, certo? Então, veja, pessoal, tem que ter cuidado nisso. Quando eu for organizar, eu vou organizar os valores, não é? E aí a gente vai percebendo algumas coisinhas. Então, peraí, cadê? Qual é o ângulo que excede o complemento de 76? Então, perdão, aqui é o contrário, né? Então, aqui seria, na verdade, o contrário, ó. Então, seria, na verdade, x menos 90 menos x, tá bom? Então, veja, como é que eu sei qual é o excedente? Qual é o ângulo que excede? Então, o ângulo é o que está mais, certo? Senão vai dar um valor negativo. Então, qual é o ângulo que excede o seu complemento? Então, o ângulo tem a mais do que ele. Então, x, aí aqui eu tenho que fazer jogo de sinal, ó. Menos com mais fica menos com menos fica mais, e aqui vai dar 76. Passa para lá, x mais x, 76 mais 90, 2x é igual a 166. Quando eu passo 2 dividindo, isso vai dar 83. Então, esse é o ângulo, certo? Então, quem está maior é o de quem você vai tirar. No caso, o ângulo que a gente não conhece é o maior. Se você olhar para o próximo, veja que ele mudou. O complemento é certo, então o complemento é maior. Então, o complemento de um ângulo é 180 menos x. Ele excede esse ângulo, então é maior do que esse ângulo. Então, se eu tirar a diferença dos dois, dá 120. Beleza? Então, o que esse ângulo excede, né, o que ele tem a mais, né, então ele é maior em 120 do que o outro. Por exemplo, se eu tenho 30 reais e o outro tem 20 reais, o quanto a mais eu tenho do que a outra pessoa? 10. Então, o valor que eu tenho excede o do outro em 10. Então, é a diferença. Beleza?
Então, aqui, ó, quando eu fosse resolver essa questão, aqui fica menos, isso daqui vai dar 120, o 180 passa para lá. Aí, Lucas, por que não tem que fazer jogo sinal? Porque tem nada aqui, ó, tá vendo? Então não precisa fazer jogo sinal. Então, menos x é igual a 120, menos 180, menos 2x é igual a menos 60. Então, não pode ficar com incógnita negativa, inverte todo mundo, x vale 30. Aí você pode até provar agora, ó, tá? Se eu pegasse 30, qual é o complemento o suplemento dele? 180 menos 30 é 150. 150 menos 30 dá 120. Então você provou que está correto. Tá bom, pessoal? Então cuidado nessas questões que envolvem excedente. Excedente é a diferença. Você vai ver quem é maior e tira dele. Na primeira situação, qual é o ângulo que excede? Então o ângulo que a gente não conhece é que é maior. O suplemento excede, então o suplemento é maior. Então quem excede é quem está em excesso. Tá bom? E aí, quando eu vou ver a diferença, né? Quando eu falo do excedente, estou vendo a diferença. Beleza?